seja bem-vindo a mais um Doses de Nata, edição especial Ciaves. Falamos de aqua e agora voltamos para aves, né? Estamos com o nosso diretor comercial Humberto Bussada. Humberto, tudo bem? Tudo bom, Lorena? Como você está? Tudo bem. Joia. A Camilinha, nossa coordenadora técnica, Camila Costa. Que a primeira vez que você está vindo aqui no Doses de Nata, edição Ciaves, né? Não sei, como é que são os Ciaves? E faz especialmente. Exato. E temos o Daniel Morhalen. Morhalen ou Morhalen? Tanto faz. Ele é sócio-diretor, né? Posso Isso. dizer assim? Da Planalto Ovos de Berlândia. Tudo bem, Daniel? Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Tudo ótimo, eu que agradeço o convite. Bom, acho que a gente, quando selecionamos as pessoas que vieram, que fosse sentar aqui, né, Humberto, nesse podcast, foram muito bem selecionadas, né? São pessoas de referência, pessoas de peso no mercado, né? Então, assim, primeiro, a gente pode falar um pouco sobre a Planalto em si, né? Planalto Ovos, como é que foi, como é que é a história da empresa para as pessoas conhecerem um pouco mais? Pra gente é uma honra, né, estar participando do programa, a gente acompanha, assistiu outros episódios já. E a nossa história, ela vem da época de matrizes, existia a Granja Planalto anteriormente, meu pai era um dos sócios e tinham outras famílias também sócias. Depois de mais de 50 anos de história, chegou a um fim a sociedade. E com isso ficaram alguns ativos, ficou fabricação, ficaram granjas, e a gente vislumbrou a possibilidade ali de estar entrando na avicultura. E para nós fazia mais sentido na época trabalhar com postura, porque o mercado de genética a gente precisaria ter uma estrutura muito maior, precisaria ter alguns acessos mais complexos que naquele momento, com a estrutura reduzida, ficaria um pouco complicado. E aí a gente vendo já a tendência no mercado europeu, a tendência mundial, por assim dizer, da bem-estar animal, a gente já investiu logo na questão de aves livres de gaiola e aves caipiras, né? Legal, a gente até estava comentando aqui antes de começar sobre alguns temas que a gente poderia abordar e cage free, né, Humberto, foi o que a gente estava querendo falar sobre, né, que é importante no mercado. Isso, né? Até em cima disso, né, Daniel, a gente conversa bastante, ainda tem uma dúvida em relação a, pelo menos as pessoas mais leigas, com relação a cage free e free range, né? Você poderia falar um pouquinho mais a respeito disso? O conceito, quando é importado, né, a gente acaba sem um vernáculo muito próprio para isso, mas a gente, o cage free seria toda a avicultura alternativa que não existe em gaiola. E dentro do cage free você tem aquela ave que ela não tem gaiola, mas ela está limitada a dentro do barracão, que a gente convencionou chamar de cage free, mas ele é só um pedaço, só uma das formas. E aí, lá fora a pessoa costuma chamar muitas vezes de free run, a galinha que ela está livre para se mover, para correr lá dentro. Ou barn, que seria galpão, ou seja, está restrita ao galpão, ou floor, que é no piso. E aí eles têm um outro sistema também que eles chamam de aviary ou multi-tier, que é aquele que tem vários níveis, né? Então ela fica dentro do barracão, ela pode se movimentar lá dentro e ela tem a questão de verticalização do espaço também. Mas a gente explicando dessa forma faz que fica mais complicado ainda, né? E aí tem as aves que têm acesso à área externa, né? Que no Brasil o mais fácil para entender é caipira, que é uma tradução mais simples, mas lá fora eles chamam de free range. É muito similar, né? A caipira tem algumas coisas de pigmentantes específicos, alguns desinfetantes que não pode estar utilizando, mas é muito similar. E existe outra categoria que é o orgânico, que além desse sistema de criação dela ter acesso ao piquete, ainda tem toda a questão da alimentação que está sendo utilizada, que tem que ter uma percentual de material orgânico, que aí vai variar de país para país, né? Tem país que tem que ser 100% orgânico, tem país que aceita 80% orgânico, enfim, tem as legislações nacionais aí. Ô Daniel, e a gente sabe que no país a gente tem algumas certificadoras, né, que regem algumas normas. Você poderia falar um pouquinho pra gente como que é isso, até a parte das auditorias internas, como que funciona? Isso é muito interessante, porque o modelo que está sendo aplicado no Brasil, a maioria das vezes, são empresas que têm gaiola que estão transicionando para o livre de gaiola gradativamente. Então, essas empresas já têm um modelo de produção tradicional, como o carro-chefe,
e estão investindo nesse nicho do bem-estar animal, do livro de gaiola. E aí nesse momento é muito importante essas auditorias para você certificar realmente a origem, a rastreabilidade do produto, para poder diferenciar, porque quando a empresa tem 90% da produção dela em gaiola e 10% livre de gaiola, para passar essa credibilidade para o consumidor, a única forma que eu vejo realmente é a certificação, então é importantíssimo. O nosso caso, a Planalto Ovos, nós somos 100% sem gaiolas, né? Ou a produção que a gente fala livre de gaiola, que seria o barn ou flock, ou é caipira. E existe também algumas outras empresas que já nasceram como nós, livre de gaiola, mas são minorias no mercado ainda, em volume mais reduzido. Mas para elas também é interessante essa certificação, porque você pode comunicar de uma forma muito mais clara para o seu consumidor aqueles atributos e você traz um respaldo maior do que simplesmente eu mesmo estar afirmando alguma coisa. Além de conseguir também nivelar os requisitos de bem-estar animal, que você pode dar um nível mínimo, intermediário ou excelente. Então, a partir do momento que você tem uma certificação, já está entendido ali que você atende em um nível mais alto de bem-estar animal. Seria uma segurança para o consumidor, né? Seria uma grande segurança para o consumidor. E, infelizmente, o mercado brasileiro ainda tem algumas empresas que fazem vendas aí escusas, né? Algumas coisas que são vendidos produtos, a casca é vermelha e vende como tiver semi-caipira, tipo caipira, são coisas que não existem. Ou é caipira ou não é. E fora outros também que às vezes nem anunciam no rótulo caipira, mas coloca lá aquele desenhozinho da galinha solta no campo, toda bonitinha, e não escreveu o que é caipira, não escreveu livre, né? Mas está induzindo o consumidor a acreditar que aquele é o sistema de criação. Inclusive, assim, isso denota que o produtor tem consciência que aquela é a forma mais humanitária, mais natural de estar criando, mas ele está numa estrutura que é de gaiola. Porque assim, quando você vai colocar na internet lá, galinha de postura, mais de 50% das imagens que aparecem são galinhas em gaiolas, né? Então, você ter esse conceito de cage-free é muito importante, e mais importante ainda é mostrar para o cliente o porquê que você está agregando valor naquilo, porque às vezes o valor fica mais alto mesmo no final, mas você tem o porquê daquilo, né? Porque ele não é mais caro, ele é mais valorizado, né? Ele tem mais valor. Então, assim, mostrar, eu acho legal você falar pra gente a importância, né, de falar isso, mas principalmente o que diferencia, né? Realmente a qualidade do ovo, ela muda, né? Quando você tira a gaiola e deixa as galinhas ali livres, assim. É a percepção de valor, né? No caso do cliente, né, do seu consumidor. Aí tem a percepção que ela é ética, a questão do conceito de bem-estar animal, eu estou contribuindo para um sistema de criação mais humanitário, e tem a percepção da qualidade do produto em si. E isso aí vai variar um pouquinho de produtor para produtor, como na gaiola também vai variar, né? Sim. Mas uma coisa que é meio que unânime é a qualidade de casca. A galinha que ela desde a recria, que ela consegue se movimentar, ela tem um desenvolvimento muscular e esquelético muito maior. E aí entramos na fisiologia da formação da casca, e isso é fundamental a vida inteira para a qualidade da casca. A gente tem resultados assim excepcionais de qualidade da casca no nosso processo. Nós usamos uma máquina holandesa de classificação. Eu vi pessoalmente, um monstro, né? Monstro. E os técnicos que visitam a gente, eles falam, olha, outras empresas trabalham aí com resultados bons, em torno de ter 5 a 7% de ovos trincados. E a gente trabalha com cerca de 1%, quando chega no 1 já está achando meio ruim, que já estão perdendo o ovo, porque a gente está acostumado com qualidade excelente da casca. Com certeza. E é interessante, quando vem essa geração aí de veganos e vegetarianos, acaba que isso gera até uma atenção maior do consumidor, e isso levou até para as pessoas que não são.
Então, às vezes veio, né, trazer e bater em cima do bem-estar animal, de outros produtos cosméticos, se é testado ou não animal. Então, isso levou aquele costume de ler, né, o rótulo, né? Antes gostava de falar, tem muita figurinha e tal, e aí o pessoal, o mais bonito vou pegar. Hoje a gente lê e tal, então isso também já ajuda ao consumidor realmente entender o que vocês estão fazendo ali. Com certeza, o consumo consciente é algo que faz parte da nossa realidade, né? Isso em todas as classes, né? Quando começamos a empresa, a gente imaginou que, por se tratar de um produto um pouco mais caro, somente aquela classe com um poder aquisitivo maior estaria disposta a estar realmente adquirindo o produto. E a gente viu que foi um grande engano. E, apesar de ser mais caro percentualmente, em termos absolutos, em reais, ali é 80 centavos, R$1 mais caro. Então, mesmo aquela pessoa com poder aquisitivo um pouco menor, aquele dinheiro ali, a diferença não é tão grande assim pelo conceito que está sendo embarcado no produto. E a gente tenta de alguma forma ajudar a educar, no nosso rol, tentar comunicar de uma forma mais clara e concisa, porque também é informação demais para estar passando ali, do que criar confusão. Sim. Que é mas essa questão do consumidor estar lendo, estar mais inteirado sobre o que está pondo no próprio corpo é fundamental, né? E o ovo, ele saiu daquele aspecto de vilão para a saúde para um grande aliado da saúde. Isso é interessante. E dentro das proteínas animais também é uma das que tem menor impacto ambiental. Então a pessoa pensa, eu vou ser vegano e vou estar impactando menos o mínimo, mas o ovo tem muito menos impacto ambiental do que a maioria dos vegetais. Se quiser realmente ajudar o meio ambiente, consumam ovos. Com certeza, vamos comer mais ovos, né? E aí a Lorena falou um pouco a respeito de gerações, né? E em termos de mão de obra, né, Daniel, o que você pode falar? Quais são os principais desafios enfrentados hoje em produção relacionados à mão de obra? Na verdade, se eu pensar nos desafios globais da produção em geral, eu acho que os dois principais desafios que a gente tem, um é mão de obra realmente, e o outro é conseguir vender os ovos pelo valor que eles têm, né? Pelos atributos que eles estão ali carregando. Mas a mão de obra, ela, no caso desse tipo de agricultura, por mais que você tenha mecanização, que a gente tenta automação para diminuir a demanda de mão de obra, mas ela demanda mais mão de obra do que um sistema de gaiola. E é uma mão de obra que não é uma mão de obra qualquer, são pessoas que têm que ser treinadas, pessoas que têm que ter um perfil para mexer com o animal. Por outro lado, quem está lá dentro é muito mais motivado a trabalhar com esse tipo de animal do que estaria trabalhando num ambiente escuro, um ambiente abafado, com os animais adensados. Então as pessoas tendem a gostar mais. A gente teve alguns experiências de funcionários que trabalharam em outras granjas antes e mudaram para trabalhar conosco e ficaram muito mais satisfeitos. E é um problema, na verdade, para todos os setores, né? Então não tem uma fórmula mágica de conseguir solucionar isso aí. E uma das dificuldades que nós temos, que é um pouco mais acentuada, os parques industriais, são todos separados. Então nós temos uma fábrica de ração no local, temos um entreposto de ovos em outro local, no outro extremo de Uberlândia, né? Uma numa região, outra na outra região, e 4 fazendas, cada uma em uma área também, isoladas uma das outras, por questões de biosseguridade, né? Para compartimentalizar os processos e não terem o risco aí. Só que, ao mesmo tempo, eu gero dificuldades, porque os funcionários precisam morar nas fazendas, as fazendas são afastadas da cidade, não tem como eles residirem em Uberlândia, na cidade, e a gente ficar transportando, porque vou perder 1h30, 2 horas de trânsito aí todo dia, para ir e mais para voltar. E aí, além da questão da mão de obra, tem toda essa questão da convivência, da pessoa estar numa fazenda, que hoje em dia as fazendas você tem mais recursos, a gente coloca internet, tem centro de convivência, tem algumas coisas que melhoram, mas ainda assim é uma dificuldade a mais. Daniel, esse seria até um ponto que agrega mais valor, né, o custo também ao produto de vocês, né? Até a questão da mão de obra ser um pouco mais intensiva, vamos dizer assim, demandar mais pessoas, seria esse um ponto de ter um valor agregado mais alto também. Sim,
um dos principais pontos, né? A gente tem a questão da ocupação da área também, né? Porque você conseguiria numa gaiola colocar aí, arredondando, umas 8 vezes mais galinhas na mesma área do que a gente coloca no livro de gaiola. E, consequentemente, também o consumo de energia também é menor quando você adensa mais as galinhas em gaiolas. Mas o consumo de ração é mais ou menos parecido, não muda tanto. Você tem um consumo aí 5% maior, alguma coisa assim, na ração a mais as galinhas livres, elas se movimentam mais. Mas não é o principal fator. E eu acho que a mão de obra acaba sendo o principal empecilho, o principal acréscimo no valor realmente. Ele, além de eu precisar de mais pessoas, a questão também do perfil, como eu comentei. Então a remuneração das pessoas também ela tende a ser um pouquinho mais alta. Você falou uma coisa interessante que é com relação às pessoas se sentirem melhor trabalhando num sistema que tem bem-estar animal, né? Mais uma vez aí mostrando que o sistema em si, não só o consumidor que vai comprar o ovo, né, que ele consegue enxergar esse valor, mas também o trabalhador que está ali no dia a dia. Entendeu? Isso é muito interessante. A gente tem esses retornos muito claros dos funcionários que trabalham nas duas áreas. Tem funcionário que não tem esse comparativo, né, para estar falando, mas no geral eles são muito agradecidos não agradecidos por ter o serviço, mas pela forma de trabalho, pelo ritmo que é feito, né? Não adianta você querer sair correndo lá dentro no meio das galinhas, que as galinhas vão estressar, no dia seguinte a produção cai lá embaixo. Então, é tudo da forma mais natural possível, respeitando o comportamento das galinhas. E automaticamente está respeitando o comportamento do ser humano ali também, né? Sim. Com certeza. Daniel, e a gente pensando agora um pouco em saúde animal, né? Até porque sempre quando eu encontro o Daniel eu aproveito, porque ele é nosso cliente, né? Então, assim, importante é bom falar cliente. um pouco, né, de saúde animal. Quais são os desafios maiores hoje que você tem vivido na granja quando se fala de saúde animal? A gente está com 6 anos de empresa já e a gente vai aprendendo, né? Hoje em dia nossos desafios estão bem baixos, tá bem tranquilo. A gente investe bastante em saúde intestinal, na prevenção realmente ali. Nós não utilizamos nenhuma forma de antibióticos, nem promotores de crescimento, como isso costuma chamar. E usamos alternativas, né? Óleos essenciais, ácidos orgânicos, probióticos. E esse investimento, ele talvez seja a chave do sucesso. A galinha, ela mesmo tem os recursos para conseguir o sistema imunológico dela estar respondendo aos desafios. Mas de uma forma geral, olhando o nosso histórico, né, lá no aprendizado que nós tivemos, E. coli talvez tenha sido o nosso maior desafio e venenosos também, né? Que aí eu acho que acaba que é sanitário também, mas é mais tranquilos, né? Vamos dizer assim. É mais fácil de enxergar, né? Você vê a causa ali mais aparente. Mas são os desafios que a gente no começo assim eram mais frequentes. Hoje a gente está não livre de todos os desafios que existem, mas está conseguindo conciliar bem e está controlando isso aí. Hoje está tranquilo porque tem nata, né? Com certeza ajuda. Nata. Acho que até é legal você falar um pouco dessa parceria, Daniel, até um fato interessante que eu queria ter te contado antes e agora estou conversando com você e esqueci. A gente fez um vídeo um tempo atrás e aí a gente postou nas nossas redes sociais, você falando, né, sobre a nossa parceria. E o Yuri, que é ele é o consultor técnico do Nordeste. E ele postou no status dele do WhatsApp. E aí um cliente fechou com ele porque viu o seu vídeo. Falou, cara, Planalto Ovos compra de você. Não, então pode mandar vacina que eu confio agora. Então é legal falar dessa parceria, né? A Planalto com a Input. A gente também acredita muito na Inata. A gente desde o começo do nosso projeto a gente já foi utilizando as vacinas à medida que ia disponibilizando, né? Desde o começo do portfólio da Inata a gente já foi utilizando. E hoje a espinha dorsal do nosso programa de vacinação é a Inata. A gente, como eu falei, a gente investe muito em biosseguridade e talvez um dos elos mais importantes da biosseguridade é realmente o programa de vacina. Né? Então, essa robustez do programa, ela tem que ser entendida de uma forma diferente da linha de gaiola. Muitas vezes ela é vista como um custo na gaiola, aqui a gente tem que entender que ela é parte do processo, não é que assim, estou gastando
uma dose a mais. Não, você está economizando um desafio que você vai ter na frente. Que legal. Eu acho que, Daniel, é sempre bom, né, te receber. Foi um prazer ter você no Doses de Nata. Já tinha um tempo que eu estava querendo levar ele, né? O Humberto Pois é, ele enrola a gente, né? É que a gente mora longe, né? Quase não se vê. Ali. Então, assim, mas a gente teve que encontrar em São Paulo, mas claro que a gente vai ter um próximo encontro lá em Uberlândia mesmo, do Doses de Nata em casa. Mas eu quero te agradecer de verdade por ter aceitado o nosso convite aqui na feira. Uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. E só reforçando realmente essa questão da parceria com a Enata, para a gente, não só a questão da vacina, mas toda a questão de monitoramento, isolamento, serviços, né? Serviços. Isso para a gente é muito importante também, essa proximidade que nós temos, né? A gente tem essa confiança muito grande, mas não é uma confiança séria. Então a gente acompanha os resultados, a gente vê a eficiência do produto, realmente, né? É aquela coisa de né, simplesmente vamos assinar aqui e tudo bem. Isso aí. E até a questão de preço também, a gente está sempre balizado no que tem na mercado. É uma coisa que não pode ser desconsiderada. É uma questão de custo-benefício, né? E até a Camila está aqui, né? É a nossa coordenadora técnica de aves. E a gente vê uma preocupação muito grande. A equipe ela é muito bem conceituada nesse sentido e a gente recebe muito feedback, principalmente da Camila, né? Então, não é porque ela está aqui do nosso lado, a Lorena sabe muito bem, o Daniel também vê isso. A preocupação que ela tem e que o time tem realmente entregar um serviço e fazer o melhor para os clientes, para os parceiros, né? Então, independente do programa em si, mas a questão de poder oferecer ali para o produtor um serviço adequado, de acordo com a necessidade, né? Para buscar uma solução mais adequada, né? Vai além da vacina, né, Camila? Isso aí. Esse feedback pra gente, técnico, né, que está no campo, é muito importante. Pra gente saber realmente que a gente consegue agregar o produto de vocês e conseguir ali colaborar para a sanidade, né? Sei que vocês têm um projeto de biosseguridade, um programa muito interessante, assim, bem robusto mesmo. Isso pra gente é muito bom, porque a gente consegue visualizar com vocês o que a gente precisa para fazer, agregar ali um produto final, né? Conseguir deixar uma sanidade do plantel mais adequada. Então isso realmente, esse feedback pra gente é muito importante. E até em cima disso, né, a gente vê em postura comercial ainda uma baixa aceitação em termos de monitoria sanitária, né? Diferente do corte, onde as empresas já têm isso baseline de anos e anos e mantém, a postura ainda são poucos, né? Então, parabenizo vocês, né, por ser um exemplo nesse sentido. De ter isso, né, de ter esse banco de dados para poder realmente direcionar através de monitorias sanitárias laboratoriais, né, que a gente faz com vocês em parceria, poder direcionar, né, a melhor solução, melhor caminho a seguir, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês lá também. Muito obrigado. Bom, é isso. Daniel, obrigada. Obrigado, Berto, Camila. Obrigado. De novo, foi um prazer ter você no Doses de Nata, viu? Prazer todo meu. Bom, e é isso. Esse foi mais um Doses de Nata, edição especial Ciaves, e a gente se vê.